Você que é aluno do Saber, nós vamos estar estudando agora nessa matéria Teologia Pastoral. A Teologia Pastoral é uma disciplina, um módulo que nós vamos trabalhar que trata a respeito do ministério do pastor, das suas funções e de como ele se relaciona com a igreja e com as pessoas que formam a igreja. A epístola de Paulo a Timóteo e a Tito são denominadas pastorais porque, em virtude de sua abordagem a respeito do assunto específico do ministério, né? Então nós podemos ver o quê? Que o ministério pastoral pode ser descrito de inúmeras maneiras. De exercê-lo significa realizar uma tarefa diversificada. Ser pastor é uma coisa de exercer o pastorado, realizar atividades variadas. O pastor deve se projetar além do marco histórico da sua chamada, ele deve ir além da sua chamada, né? Ele deve ir além desse marco histórico. Ele avança rumo à realização profissional vocacional, que o coloca na posição de profissional mais solicitado da sociedade contemporânea. Ok? A primeira epístola de Pedro trata no capítulo 5, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está no meio de vocês, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, vocês alcançarão a incorruptível coroa da glória. O que é teologia pastoral? É o estudo teológico sobre o ministério cristão abordando uma específica de detalhes do dom de pastor, a chamada, a vida e o ministério. Teologicamente falando, poderíamos dividir a teologia pastoral em 6 perspectivas diferentes, né, dentro dessa visão que eu vou falar com vocês. É lógico que se pode trabalhar de diversas formas, mas eu quero apresentar para vocês dessa forma. A teologia exegética, que procura estudar e interpretar os livros sagrados da Bíblia como por meio de uma ferramenta chamada exegese, que se aprende, se estuda, onde você vai entender o significado do texto no original. A teologia histórica, dentro dessa perspectiva pastoral, ela descreve a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária. E a teologia também é dogmática, que é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se apresentam nos credos e nas confissões da igreja. A teologia bíblica também, né, traça o processo da verdade por meio de diversos livros da Bíblia, onde, por exemplo, a própria Bíblia, ela é um livro cujo personagem central dela é Jesus Cristo. Então o pastor tem que ter essa consciência de que Jesus é o personagem central da Bíblia. Então ele apresenta a expiação em Levítico, Efésios, Hebreus, que Cristo, Paulo, Pedro dizem a respeito disso. A teologia sistemática estuda as doutrinas principais da Bíblia de forma ordenada, né, e tópico sistêmico, ou seja, é um estudo sistêmico de cada assunto abordado na palavra. E você também traz até a visão, dentro de uma questão dogmática, de cada postura de pensamento. A teologia prática, ela abrange os cursos de homilética, né, a organização e administração eclesiástica e a educação cristã e as missões. A teologia pastoral, ou do ministério cristão, seria enquadrada no rumo da teologia prática, apesar de podermos abordá-la em várias perspectivas diferentes, holística, claro, dando maior relevância à perspectiva bíblica e prática. Primeiro vamos entender o seguinte: ser pastor não é uma coisa que você simplesmente sente vontade. Existe uma chamada ministerial. O chamado ao ministério tem origem no próprio Deus, que chama os homens para exercer as mais distintas tarefas em sua obra. E como Ele é soberano em seus desígnios, então não existe método definido para uma chamada divina do ministério pastoral. Deus não vai criar um método. Deus ele chama, é Ele que chama, o pastor ele é vocacionado.
Existe em si métodos divinos, soberano e poderoso. Jesus afirmou lá em João capítulo 15, versículo 16: vocês não me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, para que dessem frutos e permanecessem, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir no meu nome. Em João capítulo 10, versículo 20, também está escrito da seguinte forma: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A Bíblia registra a chamada de vários servos de Deus. E por uma questão didática, apenas queremos abordar aqui alguns exemplos, para nós podermos entender. A chamada com o método direto. Por exemplo, Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Abra sua Bíblia lá e vamos estar lendo. Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Isaías, capítulo 6, versículo 9. Os apóstolos, em Marcos 1, 17, Mateus 4, 18 e 22, João 1, 35 a 42, Paulo no Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. E também temos a chamada do método indireto, que você vai achar no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo de 5 a 10, quando se trata de José, que é um método indireto. Josué, também em Números 27, 18, 27, 15, 23, Deuteronômio 1, 38 e Deuteronômio 3, 21, Deuteronômio 31, 7 e 8, E Timóteo, Atos capítulo 6, versículo 21. Esse é o método indireto. Então vocês viram aí dois métodos: o método direto, que Deus chega na pessoa e fala diretamente com ela; o método indireto, que Deus pode estar usando através de sonhos, através de interpretações, iluminação, revelação. Então, se você for querer trabalhar a questão do método por uma questão didática, você pode trabalhar dessa questão. A razão de Deus chamar para o ministério, declarar que o ministério nunca foi profissional no Antigo Testamento. A garantia de que a chamada divina faz parte do Senhor superar obstáculos considerados pelo homem comum, insuperável ou além das possibilidades humanas. E a chamada é acompanhada da missão. Então nós podemos entender que Deus, quando chama, Ele capacita. Então nós vamos ver o que? Dentro dessa questão do estudo da teologia pastoral, onde você vai estar lendo, vai estar estudando, você pode pegar esses textos bíblicos e dar essa analisada. Dar uma analisada sobre essa questão para você poder ver como dentro do pensamento do ministério pastoral, não é algo que acontece de forma simples, de qualquer forma, Então, a chamada ao ministério da pregação, porque hoje o pastor, ele não é só aquele que apacenta, ele também fala, ele ensina, ele acompanha pessoas, ele prega. A pregação contínua sendo uma das maiores exigências do ministério pastoral nos dias de hoje. É necessário salientar que as igrejas não esperam que o pastor seja um grande pregador, orador, um excelente e expositor excepcional, mas sim um pregador. Ele tem que pregar a palavra de Deus, ele tem que anunciar Jesus, ele tem que alimentar a igreja, aquele povo que ele apacenta, que ele cuida. No exercício da pregação, o pastor é o profeta de Deus, aquele que representa o seu Senhor diante do povo. Ele é o sacerdote, ele é o profeta de Deus, ele traz a palavra de Deus para as pessoas, ele intercede do povo diante de Deus, Então, o que acontece? Por ser dirigente da igreja e aquele que conhece a necessidade do rebanho, ele mesmo deve servir de alimento que as ovelhas necessitam. Ou melhor, ele mesmo deve servir o alimento que as ovelhas necessitam. O pastor que se descuida do ministério da pregação ou não gosta de pregar, ele vai exercer um pastorado mudo dentro da sua igreja. Ele vai ser mudo. Ele não vai cumprir aquilo que ele precisa cumprir. Todavia, o pastor não deve usar o tempo de meia hora ou mais disponível à pregação para ralhar, para dar bronca nas ovelhas ou insultá-las. Ele deve ter o cuidado para que a proclamação do evangelho não se converta numa oportunidade dele poder fazer o quê? Começar a rasgar o seu coração diante da igreja. A pregação deve ser um bálsamo que cura os ouvintes. Portanto, deve ser terapêutica em sua recepção e aplicação. A finalidade divina é que ele
edifique e console o povo de Deus. Os bons pregadores não ferem com o sermão, pelo contrário, eles curam as feridas dos seus ouvintes. Tá ok? Então nós precisamos entender que o ministério pastoral ele tem várias funções e uma dessas é a questão da pregação. E a função da pregação, ele tem que entender a função dessa pregação. Né? Muitos pastores são deficientes na pregação. As causas dessas deficiências são múltiplas. Vejamos, eles não leem bons livros, eles não estudam homilética, eles nem estudam sermões, nem biografia de outros pregadores, são preguiçosos na leitura sistemática da Bíblia. Isso vai atrapalhá-los. Não têm o hábito de separar um dia por semana para preparar suas pregações. Eles criam temas e vão, com esses temas, eles pegam um versículo bíblico que bate com aquilo que eles querem falar e fala para o povo, sem nenhum compromisso. Seria recomendável que eles, no primeiro um dia da semana mesmo, começassem meditando na mensagem da pregação, porque quando chegasse no domingo, ele teria um alimento bom para trazer para o povo e saudável. Muitos pastores, pregadores, são fracos no ensino porque não se dedicam um tempo de enriquecimento na cultura teológica, não estudam. Tem pastores que nunca estudou teologia. O ministério do Evangelho, ele deve ser um ministério moldado pelo estudo, durante toda a vida. O pastor tem que estudar. Uma formação teológica ajuda no desenvolvimento de um ministério eficaz. Cursos de homilética, né, na arte de falar, motivos. Isso vai ajudar o pastor, vai enriquecer e vai ajudar também. As ovelhas vão ser abençoadas com isso. Né? Então, pessoal, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos compreender que dentro do ministério pastoral existem inúmeras funções que são muito importantes. Então você vai estar lendo agora, você vai estar pegando a nossa apostila e você vai estar lendo agora para poder entender a função desse conteúdo. Deus te abençoe, que você tenha bons estudos e faça bons proveitos. Amém.